Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Mom Talk. Se você está se perguntando o que é esse Mom Talk, eu já deixei um primeiro vídeo lá explicando um pouquinho quem eu sou, o que eu vou falar aqui, enfim. Então vai lá assistir, depois você volta aqui ou assiste aqui, depois vai lá, enfim. Hoje eu quero falar sobre como eu crio meus filhos bilíngues, né? Muita gente pergunta, né, o povo lá da família do Brasil fala, eles estão falando bastante português, eles entendem, como é que é, não sei o que, não sei o que, enfim. Então, eu tô aqui pra falar mais ou menos como eu faço. Não tem certo, não tem errado, eu tô aqui pra falar o que eu faço, né, que eu acho que tá funcionando. Então, é uma questão que as pessoas têm curiosidade. E para as mães também que estão pensando em ir para algum outro lugar, enfim, né, sair do Brasil e ir para algum lugar, ou mãe que vai ter neném agora, então acho que ajuda todo mundo. E aí, se vocês tiverem algum comentário, deixa aqui que eu vou ler depois também e a gente pode compartilhar, enfim, e se ajudando. Bom, eu acho que para mim, essa coisa de falar português nunca foi uma questão de, tipo assim, não vou ensinar em algum momento. Não. Pra mim era vai falar de qualquer jeito. Então, desde pequeno. E o Jack sempre apoiou isso super. Primeiro, que eu acho que, assim, a mãe, quando ela fala, né? Assim, no meu caso, eu sou a mãe que fala português, é muito mais fácil do filho pegar. Eu vejo muitas famílias que, quando é o pai que é brasileiro, as crianças têm um pouquinho mais de dificuldade, porque eu acho que não passa tanto tempo quanto a mãe. Enfim, mas eu sou bem chata nisso e eu acho que é muito importante pra mim porque é como eles vão ter contato com os meus pais, né? Com a minha família, enfim, não é todo mundo do Brasil, da minha família que fala inglês, só um pouquinho. Então, desde pequenininho, eu sempre falei com eles em português. Tudo, assim, de ler livrinho, de falar, de ficar repetindo. Tanto que o Jack já pegou um monte de palavras, assim. Até os meus sogros ficam repetindo umas palavras e eles ficam corrigindo os meus sogros. É muito bonitinho, porque agora eles falam alguma palavra errada. Ele, não, Nani, não é assim. Aí fala. Ou corrige a minha mãe quando ela fala inglês. Então eles ficam nesse, né? Ajudando assim um ou outro. Quando eles eram pequenininhos, era mais fácil de ensinar, porque você fala sozinha, né? Então, se você ficar falando, agora eles ficam respondendo em inglês. E se o Jack tá junto, eu tenho que me policiar, porque às vezes eu falo inglês, às vezes eu falo português, daí eu não, volta, volta, volta. Então, aqui ó, é a confusão. Eu falo inglês, português, por isso que esses vídeos tudo é inglês, português e vai indo. E é isso, eu sempre desde pequenininha falo, coloco as coisas na TV e fico falando, mamãe não entende. Fala em português com a mamãe não entende. Às vezes ele fala, não quero falar português. E aí eu falo, tá bom, também você não quer traumatizar a criança, né? De ficar enfiando o negócio na cabeça e não quer. Mas às vezes eles falam, então eu deixo ser uma coisa que flui naturalmente. Meus pais, quando vieram, quando eu fui pro Brasil, quando eles vieram também, eles trouxeram livrinhos, então a gente fica lendo. Então, acho que isso ajuda muito. Hoje em dia, antes de eu me mudar pra cidade que eu moro hoje, a gente morava nos meus sogros, né? Pra gente guardar uma grana pra gente comprar a nossa casa própria. E aí, ele era só inglês. E a gente vivia numa bolha, eu vivia numa bolha, assim, do Jack, né? De só australiano, amigos dele, não sei o quê. Agora que eu mudei pra esse lugar, eu conheci muitas mães brasileiras, né? Então a gente tem agora uma comunidade brasileira. E é até legal de falar para vocês que estão assistindo que quem é mãe que tá fora, eu era muito contra grupo. De mãe não de só de mãe brasileira, mas de grupo de mãe. Primeiro que eu não tenho paciência de ficar respondendo toda hora. Tem muita gente que fica toda hora falando, não sei o quê. Então eu não dou conta, assim, de fazer tudo. Mas eu falei assim, bom, eu já me mudei, a gente comprou a casa aqui, né? Então vai ser o lugar que eu vou ficar. E eu não conheço ninguém, o Jack não conhecia ninguém. E os brasileiros, a gente atrai o nosso povo, né? É o povo que a gente se sente conectado. E eu falei, eu quero trazer isso para os meninos, né? Na língua, na cultura, de tudo mais. Então, mandei o grupo, mensagem no grupo das mães e aí umas meninas super queridas me responderam. Hoje em dia a gente é um grupo né, de amigas assim muito forte. Eu quero trazer elas aqui. Então eu acho que isso facilitou muito para os meninos também e tá ajudando muito, né? Todas as vezes, porque elas todas têm o marido que é brasileiro. Então as crianças, elas são pequenininhas, né? O Cole é um dos maiores, tem 4 anos. Então elas falam muito português entre elas, as pequenininhas tudo, então eles acabam se forçando mais. Agora também eles entendem mais os meus pais quando eles falam. Aí a minha mãe fala, a vovó não tá entendendo, fala português. Então eles estão criando essa
coisa assim, tipo, não é só a família do Jack, só australiano, né? Na escolinha é mais inglês, entre os dois eles só falam inglês, mas aí vai com um grupo de amigos, aí ficam falando português. Aí, enfim, fala com os meus pais estão vindo agora também no final do ano, então vão. Então acho que cada vez mais eles estão entendendo essa coisa. E tem até vezes que o Koa, o maiorzinho, ele fala mais, né? Ele, toda vez que a gente tá lendo o livro, a gente fala, aí eu a gente fala o livro, né, em inglês, aí fala o livro em português, assim, as palavrinhas. E vai indo, aí vai tomar banho, eu falo das partes do corpo. Aí vai fazendo isso aqui, eu falo, as cores. Eles não formam a frase, aquela frase bonita, assim. Mas tá no processo e eu acho que esse vai ser um processo, mas só deles entenderem já é bom. Tanto que o Koa, ele já fala, mamãe, eu quero ir pro Brasil. Mamãe, eu quero ir. E é muito engraçado, porque eu não fico falando, né? Eu não fico forçando nada. Eles falam, eu quero ir na casa da vovó no Brasil. Ai, mamãe, eu quero ir pro Brasil. Aí eu fico, gente, eu fico até emocionada, assim, quando eles falam isso. Porque de eu criar essa, querendo ou não, de ter essa conexão, né? Ver eles criando essa conexão pra mim é muito importante, porque eu vejo eles muito conectados com os meus sogros, o que é maravilhoso de ter avós perto, né? Porque tem os pais que às vezes aqui não tem ninguém, assim, e pelo menos eles têm os avós paternos. Mas ver eles não só com essa conexão, mas criando a conexão com o meu povo, assim, eu fico muito feliz. Também outra coisa, eu coloquei eles no jiu-jitsu, é porque eles desistiram um pouquinho, né? Mas depois a gente volta. Mas coloquei eles, fizeram um tempo jiu-jitsu por conta dessa comunidade brasileira, o professor era brasileiro, então eu falava, pô, maravilhoso, né? Ter esse contato, assim. Então, tudo que eu puder enfiar um pouquinho do Brasil neles, vai. Mas eu acho que eles têm, tá no sangue, sabe? Eles têm aquele sal, assim, do Brasil. Até na corzinha deles, eles já ficam mais moreninho. O Jack branquelo, aí ele fica, nossa, meus filhos... Eles são bem loirinhos, né? De olho azul, pegou esse do Jack, mas eles falam, meus filhos... o sonho do Jack é até a cor do brasileiro. E aí... e os filhos têm, assim, então acho que eles já têm na essência. E como é muito importante pra mim, eu acho que tudo flui ali. Mas é isso, é sem forçar, se eles não quiserem falar português na hora, às vezes eles falam, ai, não quero. Tudo bem. Aí uma outra oportunidade eu vou lá e, né, falo de novo, enfim. E é isso. Então, espero que o povo do Brasil que tá vindo aqui no final do ano tragam mais livros. Eu sempre coloco coisa pra eles assistirem na TV. Eu até tento colocar pra eles Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas que eu assistia, mas a qualidade não é muito boa. E hoje em dia, que esses negócios tudo assim, né, colorido e tal, eles não gostam muito de Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu queria. Mas é isso, é assim que eu faço com os meus filhos. Espero que de alguma maneira vocês tenham se identificado, né? E eu vou tentar filmar um pouquinho mais eles, vou fazer outros vídeos colocar no Instagram, no YouTube. Se vocês quiserem ver mais coisas também da nossa rotina, pode deixar aí nos comentários, compartilhar com as pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente. E outra coisa, como eu falei do grupo de mães, que eu encontrei uma comunidade aqui, eu acho muito legal quem tá fora fazer parte desses grupos de mães, mesmo que se você tem que se forçar um pouco, porque eu acho que isso vai trazer essa comunidade, assim, sabe, brasileira perto. E, pô, os brasileiros se atraem, né? Então, eu acho que não tenha medo do grupo de mães. Ajuda muito pra quem tá fora e tá passando... que se sente sozinha, tá passando esses perrengues, assim, de maternidade. Vá pro grupo de brasileiros. Eu acho que agora, sobre essa questão, assim, eu acho que agora o COA, tendo mais festinha de aniversário na escola, tudo, a gente acaba já, né, conseguindo ter mais amigos e tal, mas sobre essa questão do brasileiro, é grupo de brasileiro mesmo que a gente se encontra. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like aí e até o próximo episódio. Tchau!